Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, hoje nos encontramos em Ezequiel, no capítulo 29, a profecia contra a nação do Egito. Diz o texto bíblico: no 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios que se apeguem às tuas escamas. Lançar-te-ei para o deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios. Sobre o campo aberto cairás, não serás recolhido, nem sepultado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por pasto. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, tu te rachaste e lhes rasgaste o ombro, e encostando-se eles a ti, tu te quebraste, fazendo tremer os lombos deles. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre ti a espada, e eliminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Visto que disseste: o rio é meu, e eu o fiz, eis que eu estou contra ti e contra todos os rios. Tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos, Uma geração inteira, gente. 40 anos é uma geração inteira. Porquanto tornarei a terra do Egito em desolação, no meio de terras desoladas, as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em desolação por 40 anos. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Deus: ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos para o meio dos quais foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. Tornar-se-á o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. Já não terá a confiança da casa de Israel, confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel, quando se voltava a ela à procura de socorro. Antes saberão que eu sou o Senhor Deus. Verso 16, eu vou ler de novo. Já não terá a confiança da casa de Israel, confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel, quando se voltava a ele à procura de socorro. Antes saberão que eu sou o Senhor Deus. Na história, por vários momentos, Israel fez aliança com o Egito, e na hora da guerra, na hora do maior momento que Israel precisava do Egito, o Egito traía Israel e abandonava Israel. E aí é que Deus então está se referindo a esse momento, tá? Já não terá confiança da casa de Israel, Era para Israel se voltar para Deus, mas eles se voltavam para o Egito, e o Egito virava as costas para Israel. No 27º ano, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia,
fez que o seu exército me prestasse grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro saiu a pele. E não houve paga de Tiro para ele, nem para o exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão, tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e por isso será paga para o seu exército. Por paga do seu trabalho com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, que trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e te darei que fales livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. E saberão que eu sou o Senhor. Queridos, esta profecia, ela é anunciada 17 anos mais tarde do que a primeira contra o Egito, né? 16 anos depois do pronunciamento contra Tiro. Foi pronunciada mais ou menos uns 570 a.C., né? E Nabucodonosor, ele sitiou Tiro, forçando a cidade à obediência, mas não conseguiu paga, não conseguiu se despojar, não conseguiu levar as suas riquezas naquele primeiro momento. Mas Deus então entrega o Egito como paga, né, para Nabucodonosor, para os babilônios, né? E o que vem para mim é que Deus, ele dispõe das nações como ele quer para fazer cumprir os seus propósitos. A história, queridos, ela mostra com clareza a marcha de Deus cumprindo os seus desígnios para a humanidade, até a plenitude dos tempos, quando Jesus nasceu e veio como Salvador da humanidade, né? Deus então preparou na história o momento que viria o Salvador, né? Preparou por meio das nações, preparou um povo para receber, né? O Egito, queridos, ele foi um grande império. Os israelitas procuravam sempre fazer aliança com o Egito, procuravam segurança, né, no Egito ao invés de Deus. E o Egito marcou a história de Israel, porque quando esteve com Israel durante 400 anos escravo, e quando Deus foi lá libertar, toda a idolatria que o Egito tinha, os 10 deuses mais poderosos do Egito, né, foram todos destronados, destruídos por Deus. Então tem uma história de idolatria, paganismo muito forte. E aí o Egito então agora é tratado por Deus, né, como uma moeda de pagamento para pagar os caldeus pelo serviço prestado a Deus naquela época, né? Então Deus usa as nações para ser vara de castigo de Deus. E olha, o que nós lemos aqui, que ele se tornaria uma nação humilde, nos dias de hoje, os habitantes do Egito hoje são os árabes. O maior número da população egípcia hoje nem são mais eles, são os árabes, né? Se tornaram verdadeiramente uma nação humilde até os dias de hoje. Então Deus, ele usa as nações para ser vara de tratamento de Deus, né? Egito, Assíria, babilônios, Persa, os romanos foram nações que foram usadas por Deus em momentos específicos da história para o cumprimento do propósito maior que Deus tinha, que era enviar o Salvador da humanidade, né? Aquele que veio para nos resgatar, para nos dar vida e vida com abundância, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus que se tornou carne, né? A palavra de Deus vai dizer em João 1,14, né? E o verbo, a palavra, se tornou carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Mas para que isso acontecesse, precisou que Deus mexesse em todo o mundo, em toda a história da humanidade, usando nações,
num momento ele erguia uma nação para tratar com o povo de Deus, né? Teve um momento da história que ele ergueu a Síria, depois ele ergueu o Egito, depois ele ergueu a Babilônia, os persas, e para a chegada do Messias no reino dos romanos, né? Quando Jesus veio, os romanos é que governavam toda a terra existente da época. Então Deus foi trabalhando na história para preparar a humanidade para a chegada do Messias, né? Então, a grande verdade dessa leitura bíblica hoje é que, sem saber e sem querer, os impérios da humanidade servem a Deus, com certeza servem a Deus. Eu quero buscar um texto aqui que fala para nós, deixa eu ver aqui, acho que é Daniel, deixa eu ver aqui. Olha, Daniel 4:35 diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes, né? Esse texto é um texto tremendo, né? Vou ler de novo para a gente fechar Ezequiel 29. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer. Então, quando a gente lê, olha para a história das nações, para a história até mesmo da nossa própria vida, né? Coloquei aí uma foto minha quando criança, da minha mãe e do meu pai. Cada um de nós tem a sua história. E na nossa história, Deus trabalha. Deus, ele não está indiferente a nenhuma história, né? E o propósito final de Deus para cada história, quer seja um império, quer seja uma nação, quer seja uma pessoa, um indivíduo, é nos levar ao Salvador, nos levar àquele que pode mudar a nossa história e transformar a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te adoramos, Pai, nesse dia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que vem trazer para nós essa reflexão de que o Senhor é aquele que governa todas as coisas, governa a história dos impérios, dos reinos, das nações, que não há nada que possa deter a tua mão, que os teus propósitos são por ti cumpridos, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por esse entendimento da tua palavra. Hoje, meu Senhor, 7 de setembro, é o dia que a nossa nação comemora a independência, é um marco político da nossa nação. E eu coloco, Pai, diante de Ti, Deus, a nossa nação, os governantes da nossa nação. Eu peço a Ti, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor esteja com cada um, Pai. Com o nosso presidente, com o nosso governador, com o prefeito da nossa cidade. Pai querido, que o Senhor possa estar instruindo, orientando, Pai, conduzindo, porque Tu és aquele que trabalha na história, Pai, assim como nós lemos no texto bíblico nessa manhã. Então, Pai, nós te pedimos, Deus, vem, ó Deus querido, desfazer todo o caos político da nossa nação, Pai, no dia de hoje, Deus. Vem trazer, ó Pai querido, a sensibilidade do momento cívico, que as crianças, ó Pai, que estão marchando no dia de hoje, que elas possam compreender esse ato para a glória, Paizinho querido, do Teu nome, Deus. Nos ensina, Pai, como povo, como nação, a Te amar e servir de todo o coração. Pai, quero orar a Ti, Senhor,
pelos meus amigos de perto, os amigos de longe. Quero orar a Ti, ó Deus, pelos meus familiares no dia de hoje. Coloco a vida, Deus, da minha sobrinha, Carla Fabiana. Continuo, Pai querido, a bater na Tua porta e clamar a Ti, ó Deus, a cura, Pai, que Carla Fabiana possa vencer aquele câncer, possa, Senhor Deus, receber cura e receber o maior presente que é te conhecer, ó Deus. Toma a sua vida nas tuas mãos, a vida do pastor Marcos, Deus, dá ao nosso amigo querido, Pai, o livramento daquela enfermidade, todas as dores, traz consolo, Pai, traz conforto. Ó Deus de poder, cuida da vida dele, Pai. Te peço pela vida da Melissa, a gravidez dela, Pai querido, a Sara, a chegada da Sara, Deus, cura aquela paralisia do seu rosto, Pai. Em nome de Jesus, regulariza, Deus, aquela pressão, Pai, a hipertensão, para que a tua filha possa ter, ó Deus, um momento de parto, Deus abençoado, Pai. Coloco diante de Ti, Deus, os meus filhos, meus genros, minha nora, meus netos, Pai, que no dia de hoje, Pai, eles encontrem lugar para olhar para Ti. Que no dia de hoje, Pai, eles encontrem lugar para Te perceber, ó Deus. Te amar e servir, Pai. Que eles possam, Deus, se voltar para o Senhor, ó Deus, no dia de hoje, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa guardá-los e protegê-los, Pai, de todo mal, Senhor. Cuida meus irmãos e irmãs, ó Deus. Traz, ó Pai querido, cura, traz, ó Deus, entendimento da Tua palavra. Aqueles, Pai, que estão longe de Ti, que o Senhor os aproxime no dia de hoje, que seja um dia, Pai querido, de aproximar na Tua presença, Pai. Que a história de cada um seja transformada, seja mudada, Deus. Coloca a vida, Pai, do meu esposo nas Tuas mãos, ó Deus. Coloco minha vida nas Tuas mãos, Pai, nos ajuda a descansar. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar para Ti sempre, Pai. Não nos deixa, Pai, desviar da Tua vontade, nem para a direita, nem para a esquerda. Não nos deixa pecar contra Ti no dia de hoje, Pai. Abençoa, Deus, esse dia de folga, hoje, amanhã, que o Senhor possa estabelecer as nossas energias e as nossas forças, Pai. Que possamos, Pai querido, olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Pai. Prepara, Deus, o nosso dia, que esse dia seja um dia, Pai, que possamos estar, ó Deus, firmados nos Teus propósitos. Não nos deixa, Senhor, desviar daquilo que não é Teu. Tira de nós tudo que não é Teu, Deus, e nos dá, Pai, um sentimento, um coração humilde na Tua presença. Ora a Ti, Deus, pelos amigos de longe lá, Marlúcia, Zé Gomes, sua família, Edith e Bruno, Deus, abençoa Teus filhos, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a nossa parentela, meu Pai, eu Te peço por ele, que o Senhor, ó Deus, dê vida e vida com saúde para ele, Pai, que ele tenha alegria de estar vivo, que ele tenha alegria de estar com seus netos, com seus filhos, Pai. Ajuda, meu Pai, ó Deus, toda a parentela que o Senhor esteja abençoando. Ó Deus de amor, quero Te pedir pelos novos batizandos da Tua igreja, que o Senhor esteja consolidando, Pai, o desejo, Pai, de descer as águas do batismo. Senhor Deus, que nada os impeça de descer as águas do batismo, Pai, que eles possam frutificar nesse tempo. Abençoa a Tua igreja. Nós oramos assim, Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.